Deixa eu só conversar com vocês. Na outra aula, eu comecei a falar de cinética dos gases, mas eu vou seguir passo a passo, Adriane, conforme está no seu livro, tá? Vou até mostrar para vocês. Eu não posso não posso me empolgar. Gente, se eu estiver falando, fugir assim demais, né? Daqui a pouco vocês estão aprendendo física e estatística no ensino médio. A professora, dá uma maneira, pode falar, tá? Porque é um assunto, quando é algo que você gosta muito, aí você corre o risco de empolgar. É duas matérias. É termodinâmica e a parte de hidro, que é a parte que é o conteúdo do meu mestrado. E daí corre o risco de eu me prolongar. Então, aí vocês dão uma podadinha mesmo, tá? É porque eu fiquei tão fascinada quando eu descobri que parece que não é todo mundo que tem o mesmo fascínio, né? E para mim todo mundo vai ficar fascinado também. As coisas não são assim. Então, cinética eu deixei aqui separado, aqui ó, como tá no seu livro. Aí eu deixei aqui já meio caminho andado, que era para eu começar na aula passada, daí não deu tempo. Eu fiquei frustrada, porque eu queria que a minha aula rendesse tanto, eu falasse tanta coisa. Mas aqui, ó, a primeira coisa, a gente vai ver o conteúdo da aula 14, gases ideais. Gás ideal, gás perfeito, é o modelo de gás, tá? Porque gás, gente, é um sistema muito turbulento, quase que caótico para estudar. Então, eles criaram um modelo para poder estudar, porque senão, sem esse modelo, e se eu não limitar as variáveis, é quase que impossível estudar um gás. Por isso, quando você está estudando um gás, as variáveis que você vai estudar num gás são 3 variáveis. Aí eu vou trazer para cá, ó. Você vai estudar geralmente. E eu estou falando isso não só para na parte de ensino médio, mas na parte também até se você for fazer algo mais profundo na área de física, quando você estudar o gás, geralmente é temperatura, volume e pressão. Então, quando você está estudando um gás, geralmente você vai olhar as fórmulas que você vai estudar, geralmente tem temperatura, volume e pressão. A primeira equação é chamada de equação de Clapeyron, que é uma equação que você vê muito na química. E essa equação, ó, ela tem pressão, tem volume, tem temperatura. Olha as 3 variáveis aqui, ó. E aí sempre, né, tem uma constante, a constante universal dos gases e o número de moles. Então, eles fizeram uma equação que faz a relação de pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes temperatura, tá? Então, PV-nRT. Dessa maneira aqui, geralmente você vê mais na química. Na física, quando você está estudando, os físicos gostam das coisas mais práticas. Então, geralmente, na física, eles trocam essas duas constantes aqui, ó, por uma constante só, que é a constante de Boltzmann, chamada constante K. Então, ele troca PV, troca essas duas constantes por uma constante só, chamada de K. Então, K é o número de mols vezes a constante universal dos gases. Na física, geralmente você usa PV igual a KT e não PV-nRT. Geralmente é só assim que você vê lá na física, tá? Eu estou mostrando isso porque se você vê isso em algum livro, fala, a professora Sônia falou que é N vezes R é igual a K, essa constante, chamada constante de Boltzmann. Porém, se esse número de mols aqui ele é constante, se esse número de mols é constante, você vai utilizar a equação geral dos gases. Essa, a Bruninha chegando. Essa eu tenho certeza que você vai lembrar. Sabe quem que é?
Já escutei alguém falando. Ah, não. Piviti, polvotor. Essa daqui é a que você mais vai utilizar. Essa daqui você utiliza mais na química. E essa daqui você utiliza mais na física. Por quê? Porque isso aqui, gente, como é uma constante, se eu fixar ocorrendo uma transformação, o número de mols continua constante, então eu não vou utilizar as constantes mais. Eu só vou utilizar as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Então, eu vou colocar aqui, PVT igual a polvotor. PVT, polvotor. Professora, o que é PVT, polvotor? Quem é que lembra de PVT, polvotor? Fala aí pro povo que não foi meu aluno do primeiro ano. Quem é que lembra? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Eu só lembro do nome da fórmula, eu não lembro... Pressão, volume, temperatura inicial. Isso, igual a pressão, volume, temperatura final. Ó, inicial, final. Aqui poderia deixar até sem esse I aqui, né? PVT, polvotor. O contrário, né? O I e o O depois. PVT, polvotor. Aqui inicial, tudo inicial. E aqui final. Oi. A Luana tá perguntando, é física 1 ou física 4? Física 1. Física 1. Aqui, aula 14, física 1. Até mostrar a página para vocês, onde que tá esse negócio. Física 1. Esse aqui é aprofundamento de propagação. Aqui é página 5, aula 14, página 5. PVT, polvotor, para que serve PVT, polvotor? Aí que vem as transformações. Caio. Eu tenho a transformação isocórica ou isovolumétrica, aonde essa transformação isocórica ou isovolumétrica, eu tenho o que constante? Volume. Volume constante. Então, é aqui o volume constante. Gente, esse tipo de questão relacionada a gases, a Unemate gosta muito de trabalhar, viu? Volume constante. Aqui, transformação isobárica, o que eu tenho constante? Pressão. Pressão constante. Pressão constante. E na transformação isotérmica, a palavra térmica lembra o quê? Temperatura constante. Temperatura constante. Eu escrevi. Ah, tá. Eu coloquei aqui para eu não esquecer. Temperatura constante. Ai, gente, já me deu saudade agora. Deu saudade até de física e estatística. O cão chupando manga, eu senti saudade. Aqui, nessa transformação isocórica, eu vou pegar a equação geral dos gases, que é PVT, polvotor. Se o volume ele é constante, ó, vou colocar PVT, colocar inicial para cá e colocar polvotor para o outro lado. Ó. Isso não vai dar certo, isso vai virar bagunça. E eu vou ficar chateada comigo mesmo. E eu vou olhar, vai estar aquela assim, aquela ai, cruz. Não consigo, gente. Não consigo. Eu não consigo. Ó, na transformação isocórica, então eu tenho lá PVT, polvotor, coloca mais para cá. E vai manchar do outro lado e eu vou ficar irritada. Quem é desse jeito? Quem é desse jeito? Ave Maria! Manchar as coisas. Pois é. Deixa tudo bonitinho, tudo. Mas aqui, ó, se é uma transformação isocórica, o volume é constante, ou é também chamada de transformação isovolumétrica. Geralmente, nos livros de física, o povo chama mais pelo nome isocórica, tá? Mas você também vai encontrar a isovolumétrica.
Se o volume é constante, significa que esse volume inicial é igual ao volume final. Então, isso aqui da fórmula, ó, sai. Então, numa transformação que ela é isocórica, eu vou ter piti, botou. Ai, que bonitinho, gente. Eu lembrei de Silvia. Silvia, de onde você tiver, um beijo para você, minha linda. Ó. Silvia é uma professora de química maravilhosa. Ó, piti, botou. Porque o volume é constante, o volume inicial é igual ao volume final. Alguma dúvida até aqui? É bem, eu acho bem gostoso, gente. Eu acho um assunto tão gostoso. Continuando, aqui, já numa transformação que ela é isobárica, a pressão é constante. Ó, então, isobárica, eu tenho, de novo, eu coloco lá, piviti, povotou. Pressão, a pressão inicial vai ser igual à pressão final. Então, vai ficar, essa fórmula da equação geral dos gases vai ficar Viti, votou. Viti, votou. Muito lindinha, saiu. Agora, para o último, eu tenho que a temperatura aqui, nesse caso da transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Aí, se é constante, claro, o que vai sair? Mas eu vou escrever, tá? Eu não consigo. Isotérmica. Isotérmica, vou lá. Viti, piviti, povotou. Você nunca vai esquecer disso aqui. Ó. Corta, corta. Por quê? Porque é constante. Então, vai ficar pivi, povo. Muito fofo, né? Então, eu vou usar ou essa, ou essa, ou essa, dependendo de qual transformação a gente está utilizando. Fala. Como que isso é dado nos exercícios? Eles falam, tipo, sendo que a temperatura constante, blá, 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 blá. É Ele assim? vai colocar assim, uma transformação isotérmica, uma transformação isobárica. Normalmente é assim o exercício. Aí, como você já sabe que a transformação ela é isobárica, aí a pressão é constante, vai sair a pressão da minha fórmula. Mas geralmente ele coloca o nome da transformação, tá? Aqui, porém, tem uma coisa que é bem interessante, que no seu livro não tem, e lembra que eu falei para vocês, ó, a questão dos gráficos. Ah, pessoal, aqui eu não estou colocando, falta uma transformação, a transformação adiabática. Eu não estou colocando transformação adiabática, você não vai colocar na equação geral dos gases. Por quê? Transformação adiabática, quando a gente estiver estudando mais à frente, quando eu falar dos processos termodinâmicos mais a fundo, eu vou dar uma dica para vocês resolverem assim, ó, você vai olhar e falar, não, é só isso. Então, não tem, mas geralmente é teórico ou no gráfico, mas dá para identificar e aí eu vou ensinar depois para vocês ficarem tranquilos. Diagrama PV. Esse diagrama aqui, ó, esse diagrama é do quê? O que é constante aqui? Esse primeiro, colocar Pressão. Pressão constante. Ou seja, esse diagrama aqui é do processo isobárico. Aqui, o que é constante? Isocórica. Isocórico. E aqui, isotérmico. Eu tenho, no processo isotérmico, eu tenho variação de pressão e variação de volume. Porém, a temperatura ela é constante. Então, aqui o processo é isotérmico. Aonde que eu vou utilizar isso, professora? Principalmente quando você for estudar o ciclo de Carnot, o rendimento de uma máquina, aí eles colocam lá os ciclos, tá? Tem vários ciclos, mas o que vocês vão estudar é só o de Carnot.
Voltando, e aí vem a cinética dos gases, que eu acho que eu já vou falar na cinética dos gases que eu estava falando para vocês na aula passada. O que a professora falou na aula passada que você achou interessante? Você achou interessante, né? O que você lembra? Deixa eu tirar aqui. O que você lembra? Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Não, eu tenho que arrumar aqui, gente. Ih, Sônia. Aí, a tela do computador tem que estar naquele local, senão... Só retomando aqui, é porque eu acho que senão o aluno não entende. Professora, mas está muito avançado o negócio, professora, papapá, o que eu quero ver com derivada, com integral, blá, 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 blá. Aqui eu nem vou abrir, gente, para andar mais rápido. Então, eu mostrei para vocês isso aqui, o princípio de equipartição de energia. Daí, essa daqui... Ah, não, tem que abrir. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo. Cancelar. Mas isso é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito, sabe por quê? Dá para você entender por que existem os fonos. Ah, é muito, muito legal. E por que também, você quer matar alguém da física, mostrar aquele modelo atômico que os elétrons estão parados, não tem? Aquele modelo atômico do dimineutro lá, assim, faz isso aqui, isso aqui. Aí eles pegam, gente, e colocam lá, aqui, as coisinhas tudo paradas, e coloca aqui os elétrons parados. Como que isso aqui vai estar fixo no lugar? Como é que você vai saber a localização de um elétron? Não tem como, só de você observar o elétron, você muda o comportamento dele, porque ele tem comportamento de partícula e tem comportamento também de onda. Então, só de você olhar o elétron, tentar ver o elétron, ele já muda o seu comportamento. Ele não tem uma órbita, ele está numa nuvem, ninguém sabe. Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém consegue enxergar um elétron. Aí, por quê? Porque as partículas, gente, elas estão em movimento o tempo todo. Um gás monoatômico. Mono vem do quê? Terceiro. Fala para a professora. De um. Ele tem 3 graus de liberdade. Aí, aqui, olha, isso aqui é muito bonito, gente. Por quê? Essa partícula, ela consegue transladar esse gás, né? Ele consegue transladar, ele consegue rotacionar e ele consegue vibrar. É como se eu te desse pacotinhos de energia. Esse pacotinho de energia aqui, você vai só andar na horizontal e na vertical. Não, só na horizontal, só na vertical. Então, você tem lá um pacotinho de energia chamado meio de kT, e daí esse meio de kT, que é da energia cinética, se você for pensar mv² sobre 2, tem massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Daí que vem esse meio de kT. Então, eu tenho meio para transladar, meio para rotacionar e meio para vibrar. Se eu somar meio, mais meio, mais meio, mais meio, vai dar quanto? 3 meios. Então, para cada meio de energia, é 1 grau de liberdade, tá? Deixa eu interromper aqui e mostrar minha cara. Mostrar a cara. Mostrar a cara. Vocês entenderam da onde que vem? Porque, gente, eu, com toda sinceridade, eu vi esse negócio, quando eu estudei na química, eu vi assim, para um gás monoatômico, você tem 3 meios de nRT. Para um gás diatômico, eu tenho 5 meios de nRT. Eu tenho 7 meios de nRT. Mas eu não sabia para que isso servia. Na realidade, é os graus de liberdade. É como se ele tivesse pacotinho de energia. Ele tem um pacotinho de energia para transladar, outro pacotinho de energia para rotacionar e outro pacotinho de energia para ele vibrar. Professora, mas aí se o gás ele é diatômico, ele vai ter mais energia para vibrar, ele vai ganhar mais outro pacotinho de energia para vibrar, ele vai ganhar mais outro pacotinho, já tinha meio, ele ganha mais meio
para vibrar, para rotacionar. Então, aí ele vai ter uma movimentação bem mais intensa, ele tem mais energia, tá? Conseguiram entender? Que é isso que falo, vou mostrar para vocês no livro. E no livro, gente, com toda sinceridade, desse jeito, eu não consigo entender. Não entendo. Aí com meu marido, não entendo. Ó, aí no seu livro tá assim, ó. Aí ele coloca a energia interna de um gás. Então, são os graus de liberdade para movimentação. Se é energia, é para movimentar. Esse tipo de energia aqui, gente, é energia cinética, tá? E não tem energia potencial, é energia cinética. Por isso que as partículas, não tem eles falam o 0 Kelvin. O 0 Kelvin, as partículas estariam totalmente inertes. Não tem como eu deixar as partículas inertes. Toda partícula, qualquer coisa que exista, ela tem ou mais, é claro, se eu fornecer, igual aqui, ó. Aí eu aqueço. Imagine que eu pego esse gás, eu aqueço esse gás. Eu estou fornecendo mais energia para esse gás, e é claro que esse gás vai ter mais graus de liberdade e ele vai ter uma locomoção muito mais intensa. Estão percebendo como que é legal? Como que é legal? Como que é legal isso? Aí ele coloca a cinética dos gases. Faz aqui, ó, gente. Lá embaixo, aqui ele coloca a velocidade, tá? Isso aqui, ele só pega, porque na realidade, quando eu falo dessa energia interna, eu estou falando de energia cinética, ele só coloca energia cinética é igual a essa energia interna do gás. É só você igualar e você chega aqui no valor dessa velocidade, tá? Só para... se você, por acaso, professora, lá no exercício, de mostrar a cara para você. Jesus toma conta. Isso aqui é muito lindo. Eu amo isso. Eu amo isso. Essas demonstrações, gente, eu fazia assim, passo a passo, não tem noção. Amava fazer essas demonstrações. Mas aí, professora, tem lá no livro a velocidade quadrática média de um gás, blá, 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 blá. Gente, se eu tô falando em velocidade, lindo, maravilhoso. Ó, se eu tô falando de velocidade, eu tenho energia. Que energia que é essa? É energia cinética. Ó, aí é só você fazer isso aqui. Eu não preciso decorar a fórmula. É muito bonito. Ai, gente, não tem jeito, né? Eu gosto muito disso, gente. Eu gosto muito disso. Ó, energia. Se ele está movimentando, é energia cinética. Que é energia cinética? Ó, a energia cinética ela tem velocidade. É mv² sobre 2. Mas quem é essa energia do gás? Ó, 3 meios de um gás monoatômico, é claro. 3 meios de kT ou 3 meios de nRT. Vou colocar nRT. NR. Ai, de beber uma água. Peraí. Só um pouquinho, gente. A empolgação é muita. Pronto. Tempo muito seco. Ó, isso aqui, esse 3 meios, é da onde a minha energia interna de um gás. Igual massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Pronto! A partir dessa forma, só dessa igualdade aqui, eu já consigo encontrar qual é o valor dessa massa. Essa massa não, dessa velocidade. Eu não preciso ter uma fórmula específica. Eu tenho que decorar essa fórmula aqui, ó. Ó, eu tenho que decorar essa fórmula aqui. Não, você não precisa decorar isso aqui, não. É só você pensar. Isso aqui é energia, isso aqui também é energia. Eu vou pegar a energia que eu tenho, igual a energia cinética. Se o gás está movimentando, é energia cinética. Daí eu só vou isolar o V ao quadrado. Professor, eu não quero isolar. Coloca os dados aqui, depois você isola, fica muito mais fácil, tá? Ele coloca uns exercícios aqui, ó. Eu até tava questionando, conversando comigo mesmo, e às vezes eu fico conversando com os exercícios, gente. Vamos pegar aqui rapidinho. Eu queria já falar de outras coisas, mas senão eu vou ficar na empolgação. Não vou sair daqui. Então, uma coisa que você gosta muito é assim, gente, é difícil. Ó, peguem aí, ó, página 6, atividades para a sala, página 6, ó. Peguem aí rapidinho com a professora. Rapidão.
Pegaram todo mundo? Pegou todo mundo? Deixa eu pegar um lápis aqui. Quem já resolve, gente, que eu tô louca para chegar lá na frente no trabalho de um gás, as transformações. Ó, aí o primeiro exercício, ele coloca gráfico, tá vendo? Por isso que é importante trabalhar o gráfico. O gráfico que melhor representa expansão. Grifem aí, tá vendo que a professora fez? Grifou expansão. Se ele tá falando expansão, o que que expande? Volume. Se é expansão, eu não posso ter um gráfico de quê? De processo isocórico. Então, eu não posso ter um gráfico de processo não isocórico. Ó, não isocórico. Só com isso aqui, ó, essa questão já está errada e essa questão já está errada. Por que que essas duas já estão erradas? Ele está falando que ele quer um gráfico que melhor representa a expansão, esse aqui não tem expansão. Aqui, ó, porque esses gráficos é de volume versus temperatura. Se o volume, ó, aqui o meu volume permanece constante e aqui o meu volume permanece constante. Ora, então é processo isocórico, então não representa expansão. De cara, eu já elimino esses dois gráficos. Então, eu tenho a alternativa A, B e C para analisar. A D e a E já está fora. Continuando a leitura. Há uma amostra de gás de pressão constante. Então, ele quer uma expansão, um aumento do volume. Se é uma expansão, é aumento do volume. Aí eu olho lá, o C, ó, o volume está expandindo? Olha aqui. Não, meu volume não está expandindo, pelo contrário, eu tenho uma compressão aqui. Saiu de um volume maior, olha a seta está para baixo. Saiu de um volume maior, está indo para um volume menor. Então, aqui eu não tenho uma expansão, eu tenho uma compressão. Até coloquei aqui, ó. Eu tenho uma compressão, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, parece ser uma expansão, mas olha o sentido da minha seta. O sentido da minha seta está para baixo. Se o sentido da minha seta está para baixo, novamente, eu não tenho uma expansão, eu tenho uma compressão desse volume desse gás, tá? Agora, no A, olha aqui, olha o sentido da minha seta. Para cima. Ou seja, está saindo de um volume menor e caminhando para um volume maior. Isso representa uma expansão? E isso representa uma expansão. Bonitinha, né? É difícil. Mas eu só não gostei desse daqui, porque esse daqui tá mais para química. Mas eu até, olha, gente, eu tava até pegando aqui. O que eu achei de interessante? Olha aqui que eu tava, olha aqui que lindo. Não, olha aqui, eu não resisti quando estava estudando esse conteúdo aqui. Ó, 3 meios de KT, aí vem, ó, capacidade, olha lá, capacidade térmica. Gente, olha que lindo, ó, capacidade térmica, ó, dQ sobre dt. Olha que lindo, gente, ó. A capacidade térmica é igual a 3 meios. Aí, ó. Olha que lindo. Ó, os 5 meios. Ai, que show! Nossa, um tanto de fórmula, você é louco. Não, mas nossa, isso aqui é muito, muito legal. Olha lá. Aqui, ó, olha aqui. Aí, deixa eu colocar mais para cá que vocês vão enxergar. Ó, equipartição de energia. Olha aqui para você ver. Olha o que está escrito. Meio de mv quadrado mais meio de mv quadrado mais meio de mv quadrado. A energia cinética do grau de liberdade para rotacionar, para transladar e para vibrar. Quando eu somo meio mais meio mais meio, olha lá, 3 meios de KT. Olha que lindo. Tá vendo? Aqui eu consigo entender, no livro eu não consigo, porque eles não falam assim. Olha lá, olha a partícula. Então, o sistema massa-mola, o oscilador harmônico, é usado para estudar esse tipo de movimento, gente, tá? Olha lá, olha lá. Viu? Somo, dá 3 meios. Viu? Show de bola, né? Show de bola, eu não resisti. Vai, continuando o exercício. Terra, Sônia, Terra.
Eu gosto. O exercício 2. O exercício 2, esse exercício, gente, eu achei meio sem noção, com toda sinceridade, que ele fala bem assim, ó, acompanha aí junto comigo, pega aí o livro. Quem não pegou, você vai achar também sem noção. Ele fala assim, a pressão P de um gás ideal contido em um volume V, a temperatura absoluta T é determinada pela equação do estado PV-RT, em que R é a constante dos gases ideais. Determine o número de mols existente no volume. Gente, se não tem, ó, ele colocou PV, cadê o N? Cadê o N aqui da fórmula? Aí ele fez assim, gente, se eu colocar aqui maior, eu falei, é sem noção. Ele escreveu bem assim no livro. Dá vontade de rir. PVRT. Ó, tá assim. Qual que é o valor de N? Se ele não colocou N aqui, qual que é o valor de N? Quanto que vale N? 1 mol. Deu para entender? Vale 1. Se ele não colocou ele aqui, quanto que ele vale? Vale 1. Aí ele pergunta, qual que é o valor de N? 1 mol. N igual a 1 mol. E quando eu coloco, se eu não coloquei o N aqui, significa que o N vale quanto? Vale 1, gente, ó, 1 vezes RT. Então, o N vale 1 mol. Não, essa daqui é... Fala a verdade. O que você achou dessa questão? O que você achou? Uma picuinha. Ó, tá, essa daqui é a letra A. Essa aqui é a letra A. Essa daqui também é a letra A. Vamos analisar uma questão um pouco melhor, né? Essa daqui. Essa daqui, ele coloca esse gráfico aqui, gente, e fala, essa transformação é isobárica. Se é isobárica, o que que eu tenho? Pressão constante. Mas eu tenho variação de volume e variação de temperatura. E o meu gráfico é de V vezes T, tá? De volume versus temperatura. Aí ele coloca V aqui e aqui 4V, ó, exatamente aqui tem 4V. Para V, eu tenho uma temperatura... Ah, outra coisa, quando a gente trabalha com gás, a gente não trabalha a temperatura em Celsius, tá? A unidade oficial de temperatura, quando tem um gás, é Kelvin, e você não trabalha de maneira nenhuma com Celsius, e sim com Kelvin, tá? Então, aqui eu tenho, para V, 100 Kelvin. E para 4V? Se isso aqui, gente, ó, é uma crescente, e é de forma linear, ó. Se é de forma linear, se aqui é V, é 100, 4V vai ser quanto de temperatura, gente? Se é de forma linear, crescente, linear. Ó, quanto que vai ser? 150. Ó, de novo. V, 100. Ó, para a temperatura é aqui, ó, nesse ponto. Se você for seguir, eu não quero pensar, professora, tô cansada de pensar, chega de fazer cálculo. Gente, olha, a única coisa, olha os espaçamentos aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Aqui eles não colocaram um espaçamento, então você vai fazer isso aqui, ó, faz uma reta aqui. Faz aí, pode fazer no seu livro, faz aí, risca com a professora. Ó, agora é só contar. Cada espacinho desse, ele cresce de 100 em 100. 100, 200, 300, e aqui vai ser 400. Acabou. Qual que é a temperatura? 400 Kelvin. E essa daqui, o que você achou? Maria, Olha. essa questão vai ser a mais difícil de todas. Picuinha, picuinha. Vai lá. Vai ficar essa daqui, gente. Essa daqui, na realidade, o que ele faz? Ele coloca lá novas tecnologias de embalagem para aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deteriorização e mantendo a qualidade do produto comercializado.
essas embalagens podem ser classificadas como embalagens atmosfera modificada tradicional e embalagem de atmosfera modificada em equilíbrio. As embalagens MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gás, hélio, neônio, argônio, gente, eu não sabia. Aí ele coloca lá o alface. É o alface? É o alface, né? Aqui, né? Coloca um alface. Aí ele coloca lá, fala mais algumas coisinhas a respeito. Ele perfura essa embalagem e coloca assim: admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Ele coloca pressão atm, até já coloquei, ó, olha lá. Temperatura 300 Kelvin, massa 0,16. Nessas condições, o volume em milímetros ocupa um gás de embalagem. Aí coloca dados. Na embalagem eu tenho uma massa de 40 gramas por mol, a constante aqui do meu gás. Mas ele fala, ele quer saber o volume. Então, ele quer saber o volume. O que eu vou utilizar? PVNRT. A única coisa, gente, é que ele não dá o número de mols. O número de mols, você vai pegar a massa aqui, dividido pela massa do ar. Então, vou pegar 0,16 dividido por 40, vai dar o número de mols. Vai ficar 0,16 dividido por 40, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 mols. E daí é só eu pegar, número de mols eu tenho, 4 vezes 10 a menos 3, vezes a constante R eu já tenho, 0,08, vezes 300, porque a temperatura também ele já deu aqui. E daí, gente, isso vai dar quanto? Olha lá, 96. Essa questão aqui, com toda sinceridade, ela tem muito mais a ver com química, e eu nem fiz questão de ficar enfatizando ela para vocês, porque é só colocar, encontrar o número de mols e jogar PV/NRT, equação geral dos gases. Fisicamente, se estuda algo profundo aqui, análise física? Não, é uma questão que é mais só para você jogar as coisas na fórmula. E daí você vai usar essa fórmula que é a equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron você utiliza muito na física? Não, você quase não utiliza. O que você vai mais utilizar é a equação geral dos gases, aonde esse número de partículas ela é mantida constante. Energia cinética de um gás, você vai ocupar? Vai, tá? Principalmente nas transformações. Mas isso aqui não, tá? Então, eu nem vou... Já? Que é isso? Já tudo isso? Mas aqui, vocês entenderam? É só jogar? Tudo bem? Jogar Professora, em tem qual como se forma? aproximar um pouquinho? Não tô conseguindo enxergar. Deixa eu colocar... Pera aí. Serviço mal feito, não. Serviço mal feito? Putz! Ó, eu vou fazer aqui, bonitinho, gente. Porque, na realidade, eu nem queria fazer esses exercícios, porque esse exercício aqui... Mas aí eu vou fazer. Questão 4. Vou colocar aqui, 4. Então, você vai pegar. O número de mols será 0,16 dividido por 40, tá? Aí você vai encontrar o número de mols. Vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3 mol. A questão do exercício mais difícil era isso aqui. Era só para você encontrar o número de mols. Depois que você fez isso aqui, você vai colocar PV/NRT. A pressão é de 1 atm, ele dá no exercício, 1 atm. Volume é que ele pede. O número de mols
4 vezes 10 é menos 3. Esse R, ele dá no exercício 0,08. Já tem lá no exercício. A temperatura também já tem no exercício. Ele fala que a temperatura é de 300 Kelvin. Logo, só fazer o produto, multiplicar. E isso vai dar 96. Professora, e por que não converte a temperatura para Celsius? Porque não pode. Quando você está estudando gás, a temperatura ela é em Kelvin, ela não é em Celsius. A unidade oficial de temperatura em um gás é Kelvin, não é Celsius. Por isso que se essa temperatura aqui tivesse em Celsius, eu teria que converter para Kelvin. Não pode, no gás não pode ser Celsius, é Kelvin, Kelvin, Kelvin. Falou em gás, Kelvin, Kelvin, Kelvin. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos que eu quero. Que aí, agora, gente, olha que lindo. Trabalho de um gás. É que eu tô doida para chegar isso aqui logo. Ai, gente, que loucura. Que loucura. Isso aqui é muito bonito. Ai, meu Deus do céu. Essa matéria. Ai, eu acho. A minha frustração, eu queria ter feito, gente, física matemática. Porém, para entender melhor ainda física e estatística. Mas não tinha professor para dar física e matemática na UF. Mas é muito, eu gosto muito. Eu ficava fascinada. Prontinho? Pode prosseguir? Prontinho, pode prosseguir, professor. Ó, aí vem, vocês lembram disso aqui? Trabalho de um gás. Quem lembra de trabalho de um gás? Antes de eu falar de trabalho, assim, propriamente dito, trabalho, deixa eu olhar para vocês. E eu vou conversar com vocês. Ai, gente, ai, empolgação. Da pessoa gosta do conteúdo. Ai, Jesus. Mas quando vocês estudaram trabalho, esse ano vocês estudaram trabalho com o professor Berneboy? Na outra física, já? Ou não? Não, né? Vocês vão estudar comigo, eu acho. O que é trabalho? Primeira coisa, o que é trabalho? Uma ação mecânica? É uma ação, isso. Mas lembra qual que era a fórmula de trabalho? Vocês lembram lá no primeiro ano? Quem é que lembra? Trabalho é igual força vezes deslocamento. Lembra? Lembro. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quando a gente pensa num gás, e aí você vai olhar aqui, parece que é outra fórmula. Mas não é outra fórmula. Gente, é assim, é uma outra interpretação da mesma fórmula. E eu vou mostrar para vocês, aí depois eu explico o que é esse trabalho de um gás, tá? Ó. Então, primeira coisa, vocês aprenderam o seguinte, vocês aprenderam lá no primeiro ano, trabalho, força vezes deslocamento. Professora, tinha um cosseno do ângulo. Geralmente, o cosseno, gente, cosseno de θ, geralmente esse cosseno aqui, ele vale 1. Aí você só utiliza a só força e deslocamento. Então, você aprendeu teoricamente isso aqui, força vezes deslocamento. Porém, no gás, gente, você tem quais variáveis? Aí você lembra, ó, a professora falou, ó, que no gás eu tenho que priorizar 3 variáveis, temperatura, volume e pressão. Se eu for olhar aqui, trabalho de um gás, isso aqui tem temperatura, tem volume, tem pressão? Não tem nada disso. Então, eu tenho que colocar essas variáveis aqui, força e deslocamento, em conformidade com as variáveis de um gás. Porque no gás, ele vai te dar temperatura, ele vai te dar pressão e vai te dar volume. Mas ele não vai te dar força nem o deslocamento. Então, o que eu tenho que pensar? O que é pressão? Pressão
é uma força pela área. E aí vocês lembram lá que eu explicava para vocês? Eu tenho isso aqui, ó. Se eu aperto isso aqui contra a minha mão, eu tenho menos pressão. Agora, se eu faço isso aqui e aperto, a pressão aumenta. Por que a pressão aumentou? Porque a área diminuiu. Então, pressão é uma força que eu aplico sobre uma área. E quanto menor é essa área, maior é a pressão. Então, pressão é força pela área. Vou isolar força. Força será igual pressão vezes a área. Olha aqui o que eu encontrei. Já encontrei. Porque eu não posso ter essa variável aqui no gás. As variáveis do gás têm que ser pressão, volume e temperatura. Ó, então, trabalho. Vou reescrever. Força. Quem é a minha força? Vou reescrever de acordo com as variáveis que vão ser informadas no meu exercício. Força. Pressão vezes a área vezes deslocamento. Ó, área vezes deslocamento, isso vai me dar o volume. Ó, área vezes deslocamento. Pressão vezes variação de volume. Agora eu tenho trabalho com as variáveis de um gás? Agora eu tenho. Então, trabalho de um gás é pressão vezes variação de volume. Aí, na próxima aula, eu falo, gente, que já foi minha aula, o que é isso? Isso não é, fala a verdade, isso não é bonito? Não é, Gustavo? Fala a verdade, é muito bonito, gente. É muito bonito. Eu adoro, gente, adoro. Aí, na próxima aula, eu vou explicar a primeira lei da termodinâmica, a questão de conservação de energia para vocês. E aí tem, quando o processo é isotérmico, o que acontece com a energia? Tem variação de energia? O que acontece se o processo ele é adiabático? Para cada processo, a minha fórmula ela vai mudar. Mas são fórmulas, gente, que são princípio. Isso aí nunca vai mudar na física. Princípio de conservação de energia. Não vai mudar. Ó, na outra aula eu faço a chamada, porque eu falei que queria aproveitar bem o tempo, então não falte na outra aula, por favor. E na outra aula também eu vou deixar vocês falarem mais, que eu falei demais na aula passada. Ó, um beijo, até daqui a pouco. Desculpa a empolgação. Até. Até. Ai, meu Deus do céu.